Isabel, caminho que já era dado como certo, né? A judicialização dessa questão diante da insatisfação de muitos setores da economia e essa resistência que a gente vem acompanhando por parte do Congresso. Tem cobrança, inclusive, por parte do presidente da Casa, Rodrigo Pacheco. Haja cobrança, esse vai ser um dos assuntos principais desta terça-feira. Carol, bom dia para quem está chegando agora novamente, bom novo dia para todo mundo. Olha só, chama a atenção o fato de que essa ação foi apresentada pelo PP, o partido do presidente da Câmara, Arthur Lira. E é uma questão que já havia sido judicializada, tanto é que a gente está ainda naquele prazo dado de 60 dias pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, o Cristiano Zanin, para que o governo e o Congresso tomem ali uma atitude em relação a essa novela da desoneração da folha de pagamento. Então é mais uma ação que se soma a isso, agora em relação àquela medida provisória para compensar o efeito de você desonerar setores e municípios neste ano de 2024 e também fazer a reoneração de forma gradual até 2028. A coisa estava mais ajeitada em relação aos setores, nem tão ajeitada assim em relação aos municípios, quando essa medida provisória foi editada e gerou todo esse efeito político e também muita preocupação econômica dos setores, porque essa medida provisória, na prática, ela tem o efeito de limitar os acessos aos créditos tributários pelas empresas, a gente está falando de PIS/COFINS, e isso incomodou bastante vários setores. Tanto é que a reação foi imediata, assim como o efeito da medida provisória é imediato, ela já está valendo, então a intenção do PP, o Progressistas, é justamente você limitar aí, sustar os efeitos imediatos dessa medida provisória, até que essas discussões todas possam ser encaminhadas. No Congresso Nacional, quem tenta, de certa forma, articular uma ponte, né, entre o Legislativo, os setores e o Palácio do Planalto, é o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, que foi chamado ontem no Palácio do Planalto pelo presidente Lula e fez vários alertas no sentido de avisar o presidente sobre o inconformismo que há no ambiente do Congresso e no ambiente dos setores em relação a essa medida provisória. Tem muita cobrança de uma coalizão de frentes parlamentares que, inclusive, vai almoçar mais tarde com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Essa coalizão formada por várias frentes, mas eu destaco a frente do empreendedorismo e a frente da agropecuária, e que esses parlamentares que compõem esses grupos afirmam que é preciso devolver essa medida provisória ou instalar de forma imediata uma comissão mista no Congresso Nacional para análise dessa medida provisória. Não é o que o governo planejava inicialmente. A intenção do governo era pegar o conteúdo dessa medida provisória e inserir em um projeto de lei que trata dessa volta gradual da reoneração. Então, é um assunto que segue em suspenso, a depender de uma decisão que o presidente do Senado pode tomar ainda hoje e dessa decisão do Supremo Tribunal Federal sobre essa ação ingressada pelo PP. Isabel, só para aproveitar aqui rapidamente que você está conosco, por que esse assunto é destaque do dia? Está prevista hoje a reunião também do presidente Lula com o presidente da Confederação Nacional das Indústrias e o tema é justamente esse. E há uma cobrança por parte do presidente do Congresso, Rodrigo Pacheco, para que o governo chegue a uma solução ainda hoje, né? Exatamente, está na agenda do presidente Lula. Logo pela manhã, o primeiro encontro do dia do presidente Lula é com o presidente da Confederação Nacional da Indústria. A CNI foi uma das entidades que mais se manifestaram contrárias, né, aos efeitos dessa medida provisória editada pelo governo federal. E o presidente Lula colocou os articuladores políticos para negociarem. Esse foi o principal recado de uma reunião da coordenação política, aquela segunda reunião que a gente mencionava ainda ontem neste mesmo horário, Carol, do presidente Lula, porque ele disse o seguinte: vocês precisam ir articular. Recado dado ao ministro da Fazenda, Fernando Haddad, que está em cima desse assunto, recado dado aos ministros palacianos também que cuidam desse assunto. Então, também é um ponto de atenção em relação a essa questão. São várias reuniões no dia, né, Carol? A gente deve ter novidade mais tarde, com toda certeza. Isabel Mega, que daqui a pouquinho volta para conversar mais conosco sobre esse e outros assuntos que serão notícia nesta terça-feira lá em Brasília.